O momento que tanto ansiávamos, e há muito prometido, está prestes a chegar. Revelamos em primeira mão o dia da primeira sessão do Clube do Livro da Anitta. Terá lugar no dia 22 de junho, às 21 horas, em formato online. Todos os detalhes estarão disponíveis em anitanotrabalho.com para poderem inscrever-se atempadamente. Terá lugares limitados e, como falamos antes, uma contribuição simbólica para a gestão logística e técnica do Clube do Livro. Para grande surpresa vossa, o livro que vamos abordar é, obviamente, o The Artist's Way. Se ainda não ouviram falar, há 300 mil stories e publicações, há um separador, highlights no Instagram com as nossas sessões, quase todas do The Artist's Way, esta caminhada que temos vindo a fazer ao longo de 12 a 16 semanas, e que tem sido um livro transformador e gostávamos muito de discutir e partilhar convosco. Portanto, esperamos dia 22 de junho, às 21, alguns numa plataforma virtual. Para se inscreverem, basta ir a anitanotrabalho.com, procurar lá o Clube do Livro, que está no menu principal, e aí terão todas as informações. Obrigada, vemo-nos lá. E agora começa o episódio de hoje. No episódio de hoje, a Anitta solta o seu lado National Geographic e lança-se em conversa livre sobre vários temas da vida na selva. Por selva, entenda-se a vida real, ou IRL, como a juventude de agora diz. E por temas, qualquer coisa que tenha despoltado uma reação ou mais do que 5 segundos de reflexão nas últimas semanas. Isto porque o share of attention da Anitta anda muito próximo da geração Z ou mesmo da Alpha. Bem-vindos a mais uma conversa de bastidores, em que a Anitta mergulha na atualidade. Ou antes, venha à tona ver o que se passa na vida real. Olá, Billy. Olá, Eli. Então, conseguiste pensar em alguma coisa em que estivesse concentrada mais do que 5 segundos? Ai, difícil. Bem, eu fiz assim um esforço enorme porque estou quase a acabar o meu curso de Python. Ai, pois é. E esta semana, que foi a semana 6 de 7, tive uma série imensa de aulas e depois tive o quiz, que é cerca de meia hora, e depois ainda tive o assessment, que é escrever mesmo o código. Ora, esta que vocês aqui veem, a lógica toda percebe, ou ouvem, exato. Eu percebo a lógica, percebo tudo isso, mas depois quando é a altura de escrever o código, há sempre um parênteses que me falta, umas aspas que não pus no sítio. Enfim, digamos que é curioso e desafiante. E depois acontece uma coisa curiosa, que é, estou imersa naquilo, não é? Tuca, tchac, a tentar, e depois, quando termino, praticamente vejo tudo em função de Python. Então, em vez de falar em normal, digo if não sei quê, então true. Elif não sei quê. E acho que não é a maneira mais fluida de comunicar. Pode ser interessante de se explorar. Se me disseres isto, pode ser que eu te faça aquilo. Condicional. Pode ser uma estratégia bem interessante para a vida. Condicionar todas as ações e reações. If, then. Eu acho que pode ser uma boa aposta. Olha, mas nós não temos propriamente um tema para abordar, mas a questão da atenção, não é? E a questão de o que é que vai ficando como é que se diz, a espuma dos dias, é interessante, e eu acho que o teu curso também ajuda a isso, não é? Porque vai treinar ali uma parte de atenção ao extremo, não é? Porque estás a falar de detalhes como vírgulas e parênteses. Tal qual, sim. Aquilo pronto, é uma coisa em que eu sou totalmente principiante e também sabe bem exercitar esses músculos, não é? De não sabermos, sermos um zero à esquerda, precisarmos de praticar para chegar a um nível básico de fluência
E é um exercício giro. Agora, sim, estou contente porque agora já vou saber ler e interpretar algum código. E que era esse o meu objetivo. Mas esta coisa de nós nos sentirmos principiantes em alguma coisa na vida é interessante. Eu sinto como é uma das coisas que eu gosto e dá-me algum gozo começar projetos novos e entrar numa indústria nova e entrar numa empresa nova ou aprender algum tópico novo. Mas ao mesmo tempo venho as dúvidas todas. Sou logo atacada por tipo, isto está a demorar imenso, eu não estou a perceber nada disto. Será que já não tenho capacidade para aprender? E é uma constante ter de aprender de coisas novas. Ainda agora estou com projetos novos e implica isso, não é? Implica-te rapidamente entrares no que é o negócio, no que é a indústria, no que é a área de atuação e poderes começar a trabalhar em meia dúzia de dias. Ou como quando estava a aprender sobre inteligência artificial e eu pensar, tipo, credo, isto é super técnico e eu não vou conseguir fazer o trabalho. Portanto, é um misto interessante de nos pôr ali sempre em atenção, não é? Está-me a falhar a expressão, mas assegurar que tu não te acomodas e que ao mesmo tempo te mantens ágil e que consegues apanhar as coisas e invariavelmente chegas a um ponto em que dizes, epá, realmente isto já está, já percebi, e demoras muito tempo, pelo menos demora muito menos tempo que demorava na escola, acho eu, quando estava, não é, no processo de formação, mas é interessante. Mas noto que, e voltando um bocadinho ao que era suposto falarmos hoje, noto a atenção muito dispersa, não é? E há muitos assuntos que até despertam atenção, mas depois não passam dos primeiros segundos quando começas a ler um bocadinho sobre eles. E tirando a coroação do rei, não é? Tenho que fazer um esforço para lembrar o que é que andei o que me ficou na cabeça nos últimos tempos. Mas li um artigo giro, interessante, sobre a gestão de tempo, mas com um approach diferente. Está baseado numa série de livros e de uma série de autores que trabalham o tema para deixarmos de encarar, e que recomendam deixarmos de encarar o nosso tempo em blocos muito rígidos e em blocos de 24 horas. E pensarmos em blocos de 168 horas cada semana e de alguma forma fazermos, que é um bocadinho o que eu faço, não é? À segunda de manhã, há quem faça sexta à tarde e eu gosto de fazer à segunda de manhã como primeira coisa, porque há sempre coisas que surgem durante o fim de semana. Sentar-me à segunda de manhã e fazer o planeamento da semana, não é? E ter a visibilidade de pá, este dia vou-me dedicar mais a isto, aquele dia vou-me dedicar mais àquilo, há estes no miss, há aqueles que são uns nice to have, e de alguma forma retira-me a ansiedade de pensar em blocos curtos, não é? Se eu pensar, pá, tenho 24 horas, não tenho 24 horas, não é? Tipo, efetivamente tenho 6 horas ou 8 horas úteis neste dia e tentar encaixar tudo, não é? Dia a dia. Se eu pensar na semana, é muito mais fácil ir jogando com, pá, se calhar este dia eu não consegui alcançar isto, mas tenho aqueles dias e naquele espaço ali consigo encaixar, por exemplo, o que não consegui terminar ou que surgiu, entretanto, consigo encaixar na quinta-feira, não é? E ter essa perspectiva mais fluida, sem deixar de ser um bloco de horas, acaba por ser mais interessante e permite-me encaixar os vários pontos, não é? A parte de self-care, né? De assegurar que tenho o meu Pilates e o meu PT e que vou fazer o artist date, ou que, pá, seguro que vou buscar miúdos à escola, levar ao balé, levar atletismo e buscar a não sei onde. Acaba por ser menos angustiante, eu diria. Então esse foi um dos assuntos que me ficou da última semana. É curioso que fales em gestão do tempo, porque eu, por acaso, também já faço a gestão do tempo ao nível semanal. Organizo mais as coisas em blocos semanais, sendo que
há tarefas que eu faço em determinados dias e isso já está bem afinado na minha cabeça. Mas agora eu estava aqui a pensar ao nível de gestão de tempo, sim, mas na diferença da gestão entre aquelas semanas em que tens imenso trabalho para clientes, ou seja, tens deadlines que são externos, e aquelas semanas em que não tens trabalho para clientes e são deadlines internos. E então, o que é que tu fazes? Como é que usas o tempo? Com que intensidade? Como é que planeias? Etc, etc. Nessas semanas em que os deadlines não são externos. Quando nós temos deadlines externos, tu queres fazer as coisas a horas e tens essa motivação extra porque queres ser profissional e apresentar as coisas no dia em que disseste que ias apresentar as coisas. Está certo. Agora, e quando não tens uma pessoa que está à espera daquilo que tu disseste que ias entregar? Quando essa pessoa és tu. Por exemplo, projetos pessoais, no meu caso, são os livros ilustrados, alguns para crianças, outros novelas gráficas para leitores mais maduros, digamos, e esses acabam por ser quase o parente pobre. Apesar de no Artist's Way define objetivos criativos para o ano, para o mês, para a semana, para o dia, não sei o quê, e eu estabeleci muito claramente e sem dificuldade quais eram os objetivos que eu tinha, e isto agora está cada vez mais claro na minha cabeça. Mas mesmo assim, tudo o resto ainda assim vai passando à frente e não é... Vamos lá ver, eu noto que, sobretudo no princípio do ano, e tem sido um trabalho que tenho vindo a fazer também com o Artist's Way, que tudo o que era os meus projetos pessoais acabavam por ser vítimas de uma grande resistência da minha parte, porque são sempre aqueles projetos que podem, francamente, correr mal, não é? Ou não correr de acordo com a minha expectativa. Mas eu sinto que essas resistências eu tenho conseguido vir a trabalhá-las e já não é bem isso. É um bocadinho, mas já não é com a mesma intensidade. A intensidade agora é, ok, tenho tanta coisa para fazer. Esta semana, por exemplo, eu tinha tomado a decisão que ia trabalhar num dos meus livros meia hora por dia, todos os dias. Meia hora. E se eu fizesse meia hora por dia, iria avançando. O que é que acontece? Acontece que o Python, o trabalho para clientes, não sei o quê, passou à frente, o ir buscar pessoas, levar pessoas a atividades extracurriculares, e depois eu sei que se eu me puser a trabalhar à noite já não vou dormir bem e o outro dia a seguir é ainda pior. E então essa gestão tem sido bastante difícil. Mesmo assim, eu quero dizer aqui uma coisa, que é, há vários progressos que eu noto, e nomeadamente nessas resistências, noto progressos nessas resistências, bloqueiam-me menos. Uma das tarefas que eu fiz na semana passada foi uma candidatura aos prémios de desenho da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Boa, boa, boa. E onde é que eu notei o progresso? Primeiro, baralhei-me porque se meteu Python e não sei o quê, nananã, e depois quando dei por mim estava na véspera de ser a data limite. Eu não gosto de fazer as coisas em cima da hora, mas pronto, foi o que aconteceu, mas consegui fazer. Onde é que eu noto o verdadeiro progresso? Foi, na altura de montar, uma das coisas que tínhamos que fazer era montar um portfólio com 25 páginas máximo. E eu ainda não tinha um portfólio de desenho e não fiquei consumida pelas dúvidas e pelos medos ao fazer o portfólio. Encontrei rapidamente um fio condutor e montei o portfólio com facilidade. E eu estou a dizer isto, não é de género, eu sou a maior, não é nada disso. Se tivesse sido, se calhar há 3 meses atrás, tinha-me consumido, sim. ter-me consumido, ter-me levado o triplo do tempo, porque iria ficar cheia de angústias e medos e dúvidas, e desta vez foi mesmo, isto é o que eu tenho, está aqui apresentado, acho que de uma maneira que faz justiça, não é? Ou pelo menos digna, não é? Está feito, está entregue e agora está nas mãos do universo, pronto. E é curioso, porque também não fiquei angustiadíssima com o tema, está feito, ok. Alguém há de ver, alguém há de achar o que quiser achar,
E para mim essa mudança na minha atitude é assim, é uma alegria grande, mas sobretudo é um alívio, porque tudo o que se relacionava com estes projetos que eram mais próximos do meu coração trazia muita angústia e muito medo. E agora menos angústia e menos medo já acho que é um progresso. É um mega progresso, claramente. Eu acho que a forma como tento evitar essa diferença entre projetos mais pessoais ou projetos externos, não é? Eu acho que consigo ultrapassar porque eu defino 3, no máximo 5 grandes prioridades para a semana. E organizo os dias depois de acordo com a disponibilidade para um, para o outro, não é? Portanto, no máximo dá um por dia. Mas só ajusto, ou seja, imagina, estou tão envolvida com um dos projetos que estou a fazer progresso ou que não estou a fazer progresso e estou a perder mais tempo do que achava que ia, e só vou buscar tempo dos outros se conseguir ajustar o tempo dos outros. Se eu conseguir ainda dentro da semana, encaixa. Há obviamente uma coisa ou outra que eu não faço, passa ou para a semana seguinte eu digo, isto está a ser adiado há muito tempo e portanto é para arriscar, tipo, não vai acontecer. E isso já vou começando a perceber quando vai acontecendo. Mas depois, por outro lado, tenho um template do Bullet Journal que me tem ajudado bastante nisso, que acaba por ser, para além de em cada semana definir quais são essas 3, no máximo 5 prioridades, depois tenho o no miss, ok? Tipo, nesta semana isto tem mesmo de acontecer. E é muito visível porque o template da semana eu volto a ele todos os dias e estou, não é? Está sempre aberto durante o dia. E é muito visual, é muito acusatório. Credo! É Precisas de mais uma coisa a dizer que não cumpriste os objetivos? perseguição absoluta. Eu podia chamar-lhe um gentle reminder, não é muito gentle, mas está lá e funciona. Não, é mais visual, é mais a questão de, enquanto eu estou a trabalhar, eu tenho a minha página da semana, posso fotografar uma, mas em que tenho exatamente isso, não é? Tipo, tenho o overview em 2 páginas dos 7 dias da semana, as prioridades e os não miss, e depois a cada dia vou fazendo as minhas caixinhas com, ok, esta tarefa tem de acontecer hoje e aquela naquele dia, e algumas que passam para a próxima semana, porque depois também tenho o backup da próxima semana, e portanto é muito visual, é muito. E de alguma forma acaba por me trazer esse sentido de, mesmo que não seja para entregar a um cliente, é uma coisa que eu defini que queria fazer. Não é? É um Excel em papel, basicamente. Adoro. Por acaso, uma das coisas que eu mais gostava no sistema Agile era tipo a parede com to do, doing, done, acho que era assim, e depois com as tarefinhas todas na sua mínima forma, todas em pequenos post-its, e a cena visual de tu passares o post-it de uma coluna para a outra. Adorava A isso. minha é o preencher, eu tenho sempre um quadradinho antes da tarefa, não é? E é o prazer de ir lá e riscar e dizer está completa. Porque às vezes não está, às vezes eu só preencho metade do quadradinho. E essa é Mas doing. essa é doing, sim. Ok. Ah, e há algumas que ficam com uma setinha porque é do género passaram para o outro dia. Não. Upsi. Upsi. Olha, então e há pouco falavas da coroação. Vamos Sentiste falar de tempo. súbita de Sua Opa, Majestade? só vi depois assim, highlights, não tive a acompanhar. Se bem que eu gosto de ver o que eles vestem, ok? Confesso, continuo assim, não é? Fascinada com vir, tipo, ai que coisa horrorosa. Esse tipo, nunca na vida teria aquilo. Adorava. Portanto, gosto muito de ver essa parte. Vi alguns highlights do concerto. eh, Acho que eu estive em Londres na altura do jubileu e é assim, uma energia super interessante, sabes? É uma energia muito curiosa, porque nós não temos nada destas coisas, não é? E venerares assim
ou viveres em suspenso o que está a acontecer na vida de outras pessoas e de outra família, é assim uma coisa, pronto, distante. Mas achei muita piada a forma como a cidade, como as pessoas vibravam com aquilo. E, portanto, acho que se estivesse lá, eu gostava de sentir um bocadinho, não ir para as filas e não ir para, mas sentir como a cidade se prepara para isso. Portanto, desde cá não estava assim tão envolvida, confesso, mas obviamente que vejo alguns highlights olha, e uma das coisas que me chamou a atenção foi, por exemplo, há uma mulher que eu sempre achei assim linda de morrer e fascinante e super interessante, que é a Rania da Jordânia. Olha, Sim, fiquei eu tão sigo-a no Instagram. chocada, mas fiquei tão chocada porque, pá, tem imensos toques e botoxes e coisas do género, sabes? E tu pensas, como é que é possível? Eu gostava de ter role models e de ter estas mulheres a mostrarem que tu podes envelhecer e que envelhecer é um gosto, não é? Que é uma coisa bonita de. Pá, e De vestir, não é? A idade é uma dádiva. sabes, mas a pressão toda que imagino também, obviamente, que a exposição constante, não é? Mexa muito com pessoas que estão mais na ribalta. E não saber lidar com essa pressão, imagino que faça parte das suas dificuldades. Pá, mas custa-me um bocado e, portanto, para além disso, gostei muito de ver a atenção que espero que possa dar mais visibilidade ao papel que o novo rei tem enquanto ativista da sustentabilidade, não é? E do ambiente. E, portanto, isso achei que foi interessante a forma como, por exemplo, visível no concerto, na escolha de umas partes do concerto tinham, obviamente tinhas a parte de projeção de luz e tinhas drones e eram muito de vida animal, e então havia um que era de uma mega baleia, não é, feita com drones, tinhas vida aquática projetada no castelo, e depois tinhas mega baleia feita com drones, e depois a abelhinha também, polinizar, também feito com drones, e portanto eu acho que ele pode trazer aqui uma chamada de atenção, ou pelo menos mais visibilidade para um tema que há poucos em posições de tanto destaque que estejam a fazer. Bem, eu não posso dizer que tenha acompanhado assim tanto, mas o que mais me divertiu, talvez porque não acompanhei quase nada, foram os memes. Entretanto, fui recebendo memes da coroação e há coisas maravilhosas, porque ainda por cima, Regina, Camila, rima com outras coisas. Regina, em particular, rima com outras coisas. Portanto, a quantidade de memes que eu recebi sobre o tema. Não recebi nada, credo, então, vês? Que eu claramente não estou. Espero que eu, assim que receber mais coisas, passe-te logo, porque não has de ficar sem essa parte da experiência da coroação. Não vi concerto nenhum. Não sei, enfim, província ultramarina do Reino Unido, ou pelo menos esta súbdita de Sua Majestade, está muito. Não, Pronto, é é por isso. isso que eu digo muitas vezes, eu sou uma republicana absolutamente convicta, zero, não existe um pingo de monarquia na minha cabeça, zero interesse, aqui para a nossa realidade, mas pronto, cada país sabe de si. Estava a ver se me lembrava assim de mais algum tema da atualidade, acho que cá em Portugal praticamente não aconteceu nada na semana passada, pois não Não, sei. pelo menos eu quero achar que não. É demasiado mau. Nem sei como comentar, porque parece-me um descrédito total e absoluto das instituições e do papel que, pá, que as pessoas assumem quando assumem Um cargos mandato. públicos e de responsabilidade, não é? E, portanto, parece-me tão descabido, parece-me de uma leviandade a forma como se torna tudo subjetivo, sabes? Como se vai moldando às vontades e há muita falta de princípios, que é horrível. Num registro mais leve, há uma comediante, olha, britânica, que ela tem uma série de rubricas e uma delas é
é Kink on Earth ou Kink on Everything. E ela, é de ficar a rir porque é como se fizesse reportagens históricas, mas absolutamente deturpadas, ok? Tipo, é parvoíce atrás de parvoíce. Então fala a introdução, que chamou a atenção para resumir um bocadinho este tema da atualidade em Portugal, em que ela diz, Greece, not the musical, but the country, brought us a lot of things, trouxe-nos muita coisa boa, alguma que perdurou, outra que já esquecemos, como a democracia e os pilares. E, portanto, parece que nos esquecemos um bocadinho o que é, não a democracia, mas o que é o sentido de Estado e o sentido de responsabilidade e parece-me demasiado surreal, parece-me demasiado descrédito numa altura em que as pessoas já não se identificam, em que tu já não consegues atrair pessoas de muito valor para cargos políticos, para cargos públicos. É só mais um exemplo da leviandade e da falta de princípios e de ética até. Sabes que eu estava a fazer figas, assim, a rezar aos céus para que não houvesse uma dissolução do Parlamento e, bom, à data que gravamos, ainda não houve. E espero que não haja, por uma razão muito simples, é porque se houver dissolução do Parlamento, eu não digo todas, mas há uma grande parte de pequenas e médias empresas que vão sofrer imenso porque a instabilidade da economia depois vai ficar tudo parado. E ainda agora mete-se o verão, não sei o quê, nananã, e portanto estraga-se um ano inteiro à conta disso. E eu sei de experiência de outras crises anteriores em que a partir do momento em que há um nico de incerteza, corta-se logo nas despesas consideradas supérfluas, não é? Como, por exemplo, o design, que não devia ser, não é? Mas pronto, o marketing, etc. Portanto, oxalá, eu estou aqui a fazer figas com as mãos, com os pés, com tudo, para ver, oxalá não haja lugar à dissolução, porque senão, pronto, perde-se aqui pelo menos mais 4, 5 meses e chegamos ao final do ano. Sim, infelizmente eu acho que um dos grandes problemas da nossa economia acaba por ser o fator risco e o fator incerteza, não é? O fator incerteza e o risco associado, porque as regras mudam demasiadas vezes a meio do jogo, enquanto agente económico, por mais que planeis, corres sempre o risco de mudarem o jogo, neste caso, por exemplo, temos tudo o que é associado à habitação e a atividade económica associada à varia, a alojamento local, o que é que seja, não é? E tu pensas, e sem defender um lado ou sem defender o outro, acho que há muita falta de visão e obviamente que depois as coisas vão acontecendo e chegam a pontos em que há abusos e há excessos, não é? Mas se tu pensares do ponto de vista meramente económico, em que uma série de pessoas fizeram uma série de investimentos e que de repente viram as regras todas alteradas e não sabem como é que vai ser o futuro da sua atividade económica, isto é demasiado normal na nossa economia, não é? E obviamente que uma dissolução do Parlamento iria causar ainda mais dúvidas, porque não sabes o que é que vem a seguir e portanto, o facto de nós até podemos ser um país muito atrativo no papel e podemos ser muito interessantes com uma série de incentivos para quem vem de fora, mas acabamos por não ser na realidade, porque depois as regras vão alterando, a burocracia é muito impeditiva da agilidade e da atividade produtiva e, portanto, não querendo ser não querendo pintar isto demasiado cinzento, acho que infelizmente não falta-nos essa estabilidade e essa maior certeza, não é? Mais um enquadramento fiscal, legal, económico mais certo, mais preditivo, menos volátil. Olha, antes de terminarmos, se calhar relembramos a toda a gente que contem-nos as vossas experiências também. Convidamos também a assinar a newsletter da Anita
acompanhar os nossos lives e a fazerem submissão para fazermos as nossas sessões de consultório também. Temos algumas datas disponíveis ainda antes do verão, mas só mais ou menos até final de junho. Portanto, apressem-se e continuamos cá. E vão recomendando a todos os vossos amigos e conhecidos e familiares e afins. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em www.anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em www.airdesignstudio.com e no Instagram como AIR_Billy. Por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland. E a participação especial de Constança Cabral no Instagram Constança Cabral. Até breve! Até breve!